Bom, complementando a aula de ontem, vamos falar ainda de limites de lavra, tá? Eu vou só desligar minha câmera aqui para não atrapalhar aqui nossa conexão. Pronto. E então, os limites de lavra, né, são técnicas que vão definir, por exemplo, a exaustão, a exaustão total da mina, como é a melhor forma de fazer, né? O projeto de lavra, né? Pode ser da de todo o depósito, né? De toda a reserva lavrável, que a gente definiu bastante ontem, ou pode ser também de áreas específicas. Normalmente de uma mina a céu aberto, esse projeto já é feito calculando uma, um projeto que vai exaurir todo o depósito. Né? No entanto, como numa mina subterrânea a gente consegue fazer projetos individualizados ou setorizados, né? Então normalmente esses limites de lavra são definidos ou setorizadamente, né? Ou até individualmente em blocos pequenos. Beleza? Então vamos lá. Bom, isso foi da aula de ontem, vou passar rápido. A reserva lavrável vai corresponder à parte do corpo mineral, ou também da reserva geológica que está definido para a lavra, certo? Aqui a etapa de montagem de banco de dados geológico, a gente discutiu um pouco ontem, né? Como montar, quais informações são relevantes para um banco de dados geológico, que vai compor o modelo geológico, o modelo de blocos e posteriormente o modelo econômico da mina. Falamos sobre seções, eu vou mostrar também hoje uma questão prática aí de seções visual, né, para vocês perceberem. Até coloquei aqui o exemplo de uma laranja, em uma laranja seccionada. Né? Então, qual a intenção de fazer uma seção? Você vê o interior do depósito, da mina subterrânea ou até da cava. Tá? Falamos também das informações que são relevantes, né, para traçar o limite de lavra, o limite de projeto. E fizemos esse exercício. Ontem também apresentei uma análise prática de uma análise econômica de bloco e também apresentei, vou voltar lá para o início, pronto, essa análise econômica e falei novamente sobre essa curva de teor tonelagem, né, que é uma curva que tem no eixo a tonelagem de minério, no outro eixo os teores e aqui embaixo no eixo X o teor de corte. Né? Então, à medida que a gente vai aumentando o teor de corte, a gente vai cortando, para aproveitar o termo, cortando, diminuindo a nossa reserva. E como o corte retira teores mais baixos, a gente vai também aumentando o teor médio da reserva. O teor médio aumenta, mas a quantidade de reserva em tonelagem diminui. Então, para hoje, ontem a gente falou do método bidimensional, né? De como era feito no passado, com sessões feitas manualmente, né? São sessões equidistantes ou espaçadas em metragens predefinidas, né? Esse espaçamento depende da complexidade do depósito, da continuidade dos teores, então podem ser sessões espaçadas a cada 50 metros, por exemplo. Então eu faço uma sessão, nessa primeira imagem aqui eu tenho um exemplo de uma seção geológica, né, que é um corte. Esses contornos aqui, ó, são galerias que estão cortadas para essa visualização em duas dimensões, por isso bidimensional ou 2D. Né? Então, no método bidimensional, eu faria toda a minha análise de área de extração, meu desenho de lavra, em duas dimensões, nessa seção. E aí pulava para uma próxima seção, a 50 metros, e fazia a mesma análise. Né? E depois fazia essa extrapolação na realidade, né, como a realidade é 3D, para a gente saber que área efetivamente a gente ia lavrar.
né? Eu coloquei aqui para exemplificar o que é uma imagem em 2 dimensões, que é isso aqui, essa primeira imagem, né? Por que 2 dimensões? Aqui eu só estou vendo a profundidade, uma dimensão, e a extensão leste, né? Ou seja, eu estou vendo 2 dimensões. Nesse caso aqui eu já estou vendo em 3 dimensões, 3D. Então eu posso ver a profundidade aqui, eu posso ver a extensão leste aqui, eu posso ver a extensão norte aqui, né? Então aqui eu já tenho 3 dimensões de análise. É a mesma imagem, é mesmo depósito, tá? Onde aqui em roxinho aqui nessa imagem 2D é esse corpo geológico em roxo aqui na imagem 3D. Esse corpo mais amarelo aqui em cima é esse corpo geológico que é encaixante aqui mais em cima, e assim sucessivamente, né? Só não está representado aqui na imagem 3D esses corpos em verde aqui, que são corpos intrusivos, né? Mas então, qual é a ideia? Na imagem 2D, são análises em 2 dimensões, como se fosse uma foto, vamos colocar assim, e na imagem 3D seria algo como se fosse uma filmagem interativa, que você consegue rotacionar. Hoje a gente tem aqueles óculos de realidade virtual, né? Você pode acessar áreas que você não está efetivamente, fisicamente, mas o modelo 3D, os softwares 3D de modelagem, de projeto de Labra, eles são assim, né? Você consegue praticamente entrar virtualmente no projeto e ver ele em qualquer dimensão, né? Em uma escala métrica, medir uma distância de uma parede de uma galeria a outra, de 5 metros, por exemplo, ou medir uma distância do início da mina até o final da mina, que pode dar 10 km de distância, por exemplo, tá? Então, hoje, com auxílio das técnicas computacionais, aí a geomatemática, nos ajudou a fazer a modelagem tanto de corpos geológicos, como a modelagem de projetos, a modelagem de pilha, modelagem de galerias ou de qualquer tipo de escavação, né? Conseguem ver a diferença das 2 imagens, que representam a mesma coisa, só que uma de forma bidimensional e outra de forma tridimensional? Então, qualquer dúvida pode chamar. Então, beleza. Aqui eu tenho agora uma seção, né, na imagem embaixo. Na modelagem tridimensional dos depósitos, ela é feita com um processo chamado triangulação ou triangularização, que é a modelagem de dados em 3D. Eu tenho os dados espacializados, certo? Como todo mundo hoje conhece um GPS que tem no celular e de fácil acesso, você pode tomar no seu GPS a sua posição geográfica, sua posição no espaço, né? E traçar uma rota. A mesma coisa a gente faz aqui, já fazíamos há bastante tempo, de tomar essas coordenadas, essas posições espacializadas das coisas que a gente quer medir no espaço, né, como furos de sondagem, amostra de superfície, e usar essas informações espacializadas para a gente traçar, ou delinear, ou desenhar corpos em 3 dimensões. Não só corpos de minério, né, mas também as escavações, galerias, projetos, estradas, feições geológicas. Hoje, né, usando a mesma tecnologia que eu uso para fazer uma modelagem geológica em 3D, né, é utilizado hoje para fazer impressões em 3D, né? Em breve a gente vai ter impressões de órgãos em 3D, impressão de maquetes em 3D, isso já acontece, né? Isso já é real, né? Mas é a mesma tecnologia. Você constrói um modelo no computador, né? E hoje já é possível você imprimir, né, essa realidade que você criou no computador, né? Você redesenhar e transformar ela no objeto real, em qualquer escala. Como também você vai fazer uma casa, né? O arquiteto ele faz um projeto utilizando a mesma tecnologia em 3 dimensões, onde essa parede ela vai ter 3 metros, a outra aqui nessa outra direção vai ter 5 metros,
por aí vai, né? Então, essa tecnologia é útil para mineração, mas ela é utilizada em várias outras áreas de atuação. Esses sólidos, esses volumes são chamados usualmente de triangulações, né? Então, as triangulações não são apenas dos corpos de minério, mas também das escavações, das galerias, raízes, né? Shafts, projetos, estradas, feições geológicas em geral, como falhas e outras menos relevantes quanto à feição do minério, a própria topografia, né? Hoje a gente tem os drones, né? Os VANTs, que já nos dão uma imagem tridimensionalizada com seu sobrevoo, né? A partir ele consegue ler as fotos e a gente já consegue gerar uma topografia, tá? Como está aqui essa topografia, eu estou vendo aqui em seção. Isso aqui é uma superfície, né? O topo de uma serra, e aqui embaixo a gente tem os furos de sondagem e o corpo geológico modelado, beleza? Mas como é que era feito no passado? No passado até relativamente recente, né? Eram tomadas várias cotas com o próprio GPS, o GPS geodésico, no ponto ligado ao satélite. Eu tinha aqui uma coordenada, que está aqui representada. Esse número aqui é uma coordenada leste. E eu teria também, nessa linha azul aqui, que é uma cota. A cota é a altitude em relação ao nível do mar, né? Então, essa serra aqui, por exemplo, ela está um pouco acima de 1.000 metros acima do nível do mar, beleza? E a partir desses pequenos pontos, vários pontos medidos, eu fazia um processo chamado de interpolação, que pode ser melhor traduzido como extrapolação, ligando esses pontos e construindo a partir da ligação desses pontos uma superfície. Aí eu posso, por exemplo, a partir das coordenadas aqui de cada fluido de sondagem, ele servir também como um ponto topográfico, utilizar para reajustar a minha topografia, beleza? Por exemplo, uma das primeiras validações que eu faço quando eu vou fazer um modelo geológico, eu vou conferir aqui, ó, se essas bocas de furo de sondagem aqui estão saindo efetivamente colado na superfície, porque o furo é feito na superfície, né? Se ele tiver com a distância de 10 metros acima ou abaixo da superfície, quer dizer que aquele levantamento topográfico ou da superfície ou do furo tem algum erro, né? Então, eu não posso utilizar dados com erro na modelagem geológica, porque vai gerar um modelo econômico errado. Deu certo aí? Tá vendo a imagem já, né, Dani? Então vamos seguir. Beleza. Obrigado aí pelo feedback. Então, as superfícies modeladas por meio dessas malhas de triângulo, elas são chamadas em inglês de wireframe, ou então em português são chamadas de triangulações. Eu coloquei 3 imagens aqui, eu fiz rapidinho, onde eu tenho aqui a imagem, né? Isso aqui é a imagem de satélite, tá vendo? Aqui é a imagem de satélite com o mapa geológico jogado em cima, né? Nessa parte que está colorida, então esse corpo vermelho representa um determinado corpo geológico. E aí eu fiz um zoom, né, para a gente ver como que eu componho essa superfície, que é a mesma que está nessa imagem aqui, tá? Eu só estou vendo agora de cima. Então eu dei um zoom e eu vi que aqui são pequenos triângulos, né, que são unidos para compor essa superfície, né? E aqui o zoom do zoom, onde a gente consegue ver os triângulos. Por isso que são chamadas triangulações, para a gente gerar essas superfícies. São métodos matemáticos de interpolação para a construção dessa superfície, né? Então eu coloquei essa imagem aí para exemplificar isso. Então eu dei dessa imagem eu dei um zoom, consegui ver esses pontos, e aqui dei um zoom maior ainda para a gente ver os triângulos, beleza? E como eu falei, o termo em inglês também muito ouvido, né, nos corredores de uma mina é wireframe.
Eu coloquei isso aqui, eu fiz uma imagem de um software chamado Leapfrog. Estou colocando aqui os softwares que eu estou utilizando, porque existem diversos softwares de mina, né? Esse aqui é um software da Maptec chamado Vulkan. Então eu tenho uma triangulação aqui, ó, que é assim verde aqui atrás. Essas linhas em azul representam as coordenadas, que eu não coloquei o número aqui, mas eu só queria simplificar que uma forma fácil da gente pegar aqui e medir o volume, né? Não que eu quero ensinar vocês a usar o software, né? Mas como é importante a gente conhecer a característica da nossa rocha para a gente poder calcular a massa, porque o software vai me dar o volume. Aí ele me pergunta aqui, você sabe a densidade desse corpo geológico que você quer medir? Eu setei aqui a densidade, está aqui em inglês, né? Densidade, setei a densidade, e aí ele me dá aqui a tonelagem. Tá? Se eu colocasse aqui 1, então a tonelagem ia ser igual ao volume. Por exemplo, para eu fazer o volume, eu tenho um recipiente qualquer. Né? Se eu medir aquele recipiente, eu sei a capacidade de volume que aquele recipiente tem. No entanto, se ele estiver cheio de água, ele vai ter um peso. E se ele estiver cheio de óleo, ele vai ter outro peso. Agora, a curiosidade. Um recipiente do mesmo tamanho, cheio de água, e outro cheio de óleo, qual que é o mais pesado? Alguém saberia dizer? Qual que tem a densidade maior? A água ou o óleo? Por que você acha que ele tem a densidade maior, Zé Orlando? Mas se você misturar água e óleo, qual que fica em cima? Eles não se misturam, mas ele fica em cima justamente porque ele tem uma densidade menor. É, é verdade. Ele tem uma densidade menor. Logo, um litro de óleo, litro é uma unidade de volume, e um litro de água, a água tem maior peso, massa física do que o óleo. Tava respondendo certo, pelo menos, Nico? É, eu sei disso, porque tem essa impressão, né? Por causa da viscosidade do óleo. Aí você tem a impressão de que ele é mais pesado porque ele é viscoso. Aí já é uma questão de textura, não é de densidade, entendeu? É, aí, deixa eu ver se eu vejo outro exemplo bacana aqui. Por exemplo, a gente. É quase uma piada, né? Por que qual a diferença entre um quilo de. Não estou perguntando qual é o mais pesado, né? Porque já seria duvidar da inteligência de vocês. Mas qual a diferença de um quilo de algodão e um quilo de metal, por exemplo? Qual vai ser a diferença? Eu vou responder. Hã? É, o volume. Né? Você vai precisar de um volume muito menor de metal para compor um quilo do que um volume de papel, de algodão. Né? Então, também é densidade ou também conhecido como peso específico. Para a gente ter uma ideia, a, o peso específico do ouro é 20 gramas por centímetro cúbico. 19,3 para ser preciso. Né? Aí se eu tenho aqui um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Né? Um cubo, um dado, né, vamos dizer assim. Se ele é de ouro, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Primeiro eu vou falar da água. Se ele é de água, né, aqueles. Não sei se você já viu como é que chama. Aqueles. Um recipiente de água assim grandão que pega exatamente
ele tem exatamente 1 metro cúbico de água, né? Não sei se vocês já viram, já vi levado em caminhonete aí. Aquilo ali tem mais ou menos 2,7 quilos de água. Mas se aquele recipiente daquele mesmo tamanho, com aquele mesmo volume, fosse de ouro, né, seriam 19 mil quilos. Né? De 2.700 para 19 mil quilos, né, justamente por causa dessa diferença do peso específico. Eu estou enfatizando isso porque a densidade é uma das variáveis muito importantes, né, na mina, em geral. Né? Você saber quanto de massa que você vai movimentar, vai tratar. Se você errar 1% da densidade, você está errando 1% na sua estimativa total. Você mexe com 200 milhões de toneladas por mês, você está errando aí 2 milhões, né, por causa que você errou 1% na densidade. Beleza? Então vamos seguir. Bom, assim como a gente falou lá no modelo bidimensional, tipos básicos de arquivo de dados que são requeridos para criar um modelo de blocos a ser usado em modelos matemáticos. Então, modelos ou arquivos com furos de sondagem, ou também, né, como no nosso caso e da maioria das minas, a gente tem também as amostragens de grade control ou de controle de teor, que são furos de perfuratriz. No nosso caso aqui são amostras de canaleta. Tudo isso vai compor um banco de dados geológicos. Depois a gente tem esses arquivos de compostas ou de amostras compostas, que na verdade eu transformo aqueles metros de sondagem em pontos, né, a partir da metragem que eu quiser definir. Por exemplo, eu quero quebrar aqueles resultados de sondagem de 1 em 1 metro. Então, a cada 1 metro eu vou fazer uma composição. Vou transformar aquele 1 metro de amostra em um ponto que eu vou utilizar para estimar, que vai ter a média de teor daquele 1 metro que eu quebrei. Então, eu vou ter vários pontos. Vou mostrar a imagem aqui, acho que já está aqui já. Aqui eu tenho os furos de sondagem e aqui eu tenho o meu banco de dados de composta. Eu transformei esses vários furos em pontos, né, com os teores que estão aqui nessa escala. Isso é importante para fazer o que a gente chama de regularizar o tamanho das amostras que vão ser utilizadas para estimar o modelo de blocos e o modelo econômico lá na frente. Regularizar é colocar tudo no mesmo tamanho. E depois eu vou precisar de um arquivo do modelo de blocos vazio ou em branco, para eu poder carimbar com as variáveis que são de interesse para aquela mina, né? E os arquivos da superfície topográfica, né? Que especialmente, por exemplo, numa mina a céu aberto, ela tem que ser atualizada constantemente, porque a topografia vai mudando, né? A superfície vai mudando, você está escavando e você vai atualizando aquela topografia. Para mina subterrânea importante também porque a gente precisa manter a distância de 30 metros até a superfície. Eu não posso lavrar, o meu limite, né, de lavra é 30 metros de superfície. Então eu tenho que gerenciar isso. E aqui eu tenho, na imagem aqui embaixo, né, a partir dessas compostas aí do estudo de sondagem, eu desenhei 2 copos geológicos. Um que está aqui em verde. Esse aqui é um exemplo de um depósito multimetálico de zinco, prata, ouro, né? Não é o nosso caso aqui. Eu tenho um corpo LM1, LM2, né? Foram compostos, foram desenhados, interpolados a partir das informações geológicas, e a partir dessa informação eu criei um modelo de blocos geológicos que está aqui do lado, né? Modelo de blocos porque realmente ele é blocado, são blocos predefinidos, né? O tamanho a dimensão desses blocos. Por exemplo, a Jacobina usa blocos de 1 metro, né? Mas em locais eu pode usar blocos de 10 metros, depende do detalhamento, vamos colocar a precisão que você precisa para fazer a sua lavra com mais detalhe, detalhamento necessário. Então aqui eu coloquei um zoom, né,
naquele mesmo modelo que está aqui. Aquele que vai estar na próxima imagem é só esse pedaço aqui, que é chamado, que eu chamei nesse modelo de LM1. É um depósito de zinco, quer dizer, aqui é a modelagem dos teores de zinco. Então, tá aqui. Né? Hoje é tão dinâmico, tão prático, né, esse trabalho de modelagem, né, que os geólogos e depois os engenheiros gastam mais tempo, né, exatamente explorando a técnica do conhecimento, né, não é necessariamente gastando tempo em fazer trabalhos mais braçais, né, como ela até muito recentemente essas modelagens eram feitas por seção em 2D, como eu expliquei lá atrás. Então eu precisava fazer uma modelagem numa sessão, pular 15 metros, modelar de novo, pular 15 metros, modelar de novo. Depois que acabava, eu modelava 2, 3 quilômetros, eu tinha que fazer a extrapolação, né, que é a conexão dessas seções. Que é a conexão dessas seções para compor um sólido em 3D. Tá? Sumiu minha imagem aí para vocês? Xiii. Bom, então é extremamente prático, né? Hoje a gente fazer uma consulta de um teor, ou de uma densidade, ou de um volume de minério em qualquer setor da mina, né? Eu só seleciono esse setor aqui nos softwares modernos que a gente tem hoje. Isso já sai praticamente automático nesse quadro aqui, por exemplo. Né? Eu deixei destacado aqui o teor, que aqui no caso é percentual de zinco, né? Porque esse aqui é um depósito de zinco, mas se fosse um outro depósito, eu posso fazer uma composição de modelos de zinco, nesse caso que é um polimetálico, né? Então eu já faço uma análise da relação do teor de zinco com a relação do teor de chumbo, com a relação do teor de ouro. E eu posso fazer inclusive uma modelagem baseada nessa relação, né? Então as técnicas mais modernas de modelagem, né? Com cálculos matemáticos mais complexos, eu consigo utilizar mais, consigo usar melhor a técnica da geologia para fazer modelos melhores, beleza? Estou aqui ainda, pessoal. Não caí não. Vamos lá, vamos seguir. Então, uma outra técnica, uma técnica que foi desenvolvida nos anos 60, é a técnica chamada de técnica dos cones flutuantes. Então, esse método ele consiste, é especialmente utilizado, preciso dizer, para minas céu aberto, tá? Exatamente pelo esse formato de cone, e ele é aplicado para a gente definir o que a gente chama de cava ótima, né? Ou a otimização da cava para obter o melhor lucro, né? O que é a cava? É o pit, a escavação que eu vou precisar lavrar a partir da superfície, né? No caso de uma lava a céu aberto. Essa é a técnica manual, né? Vamos dizer assim. Então essa técnica dos cones flutuantes, que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente faz a partir de um bloco central, né? Como está exemplificado aqui na imagem de baixo. Eu tenho aqui um cone central e tudo que estiver dentro desse cone, né, a partir da definição aqui do ângulo que eu posso construir a minha cava, né? Esse ângulo é definido por vários parâmetros, inclusive parâmetros geotécnicos, mas também parâmetros econômicos. Né? Então eu faço o cálculo da rentabilidade desse cone. Tá? Depois eu movo esse cone para o lado e aí faço o cálculo, a rentabilidade dessa nova escavação simulada. E movo ele por todas as posições da mina até eu conseguir construir um modelo de escavação onde eu vou ter a melhor lucratividade. Beleza? O princípio da técnica é basicamente esse. Né? Então, eu fazer a partir de um modelo cônico, né? Considerando que para eu tirar um minério que está aqui embaixo, eu vou precisar tirar o que for minério e o que for estéreo que está aqui em cima. Né?
Então, eu vou fazer um modelo 2D ou 3D, onde eu vou imputar aqui em cada bloco desse um valor econômico que eu vou lucrar ou que eu vou gastar para remover esse bloco. Aí a composição do valor, do custo ou do retorno que eu vou ter é o somatório desses custos ou lucros que eu tenho para tirar cada bloco. Então eu consigo, a partir disso, simular as várias escavações que eu posso fazer, né, e identificar qual que me dá melhor retorno financeiro. A ideia, como eu já falei, é obter a escavação ótima no sentido de maximizar o lucro, maximizar o que eu chamei ontem de valor presente líquido, ou NPV, maximizar a lucratividade. Então esse cálculo é feito a partir dessa matriz de blocos, em que os teores são calculados pelo método da trigagem, né? Então já tem um modelo, como eu expliquei nas outras aulas, estimados por trigagem ou por método das distâncias pesadas, como o inverso do quadrado da distância, onde são métodos consagrados para a estimativa de teor, né? Então, a partir desse teor que eu tenho aqui em cada bloco, eu posso calcular usando outros parâmetros, como distância, custo de movimentação de materiais, de minério ou estéreo. Eu posso criar um parâmetro onde eu atribuo um valor econômico para cada bloco desse, considerando tudo isso: o teor, profundidade, distância. Então cada bloco vai ter um valor. Então eu já tenho aqui o que eu defini anteriormente como cutoff, né? A gente falou bastante nas duas últimas aulas, né? O teor de corte, e também a definição aqui do ângulo das paredes da cava, o ângulo do talude. Então vamos aqui eu tenho o meu modelo de blocos. Então, os valores negativos que estão aqui na imagem de cima são valores, vamos colocar tudo em dinheiro, né? Isso aqui tudo é dinheiro. Negativo, eu estou perdendo dinheiro. Positivo, estou ganhando dinheiro. 0, empatou. Não gastei, não perdi, nem ganhei. Beleza? Então, suponhamos que eu quero tirar esse bloco 6, né? Que é o maior que eu estou vendo aqui na região. Aqui. Então, para tirar esse bloco 6, eu vou precisar tirar esse bloco 2, esse bloco 3, esse bloco 0. E vou precisar, talvez, tirar também esse 3, esse menos 1, esse 1, esse menos 1. Então, eu vou fazer depois um cálculo, somando todos esses valores, e ver se o somatório dessa cava toda aqui vai dar positivo. Se der positivo, beleza, é econômico. Eu vou conseguir me explicar melhor aqui embaixo, né? Então, nesse primeiro nível aqui, apresenta blocos com valores positivos. Então eu preciso tirar aqui, eu quero tirar, por exemplo, esse bloco 4, né, que é maior teor dos rasos. Eu tiraria esse 1, talvez, né, porque ele é o único positivo colado na superfície. E eu quero tirar esse 4 aqui, porque ele me dá uma rentabilidade maior entre esses todos. Todos os outros estão me dando prejuízo, né? E depois eu vou querer tirar esse 7, mais profundo, e esse 1. Então vamos ver como é que é. Bom, para tirar o 4, eu preciso fazer essa cava, né, usando o método da técnica dos cones flutuantes, né? Eu preciso tirar essa superfície, esse decapeamento aqui, né? Então, menos 1, menos 1, menos 1, mais 4 dá igual a 1. Então meu resultado ainda ficou positivo. Beleza? Então, fiz essa escavação. Lucrei com essa escavação aqui. Entenderam até aí? Essa é a parte mais complexa da aula de hoje. A gente só vai fazer conta de somar e subtrair. Tá? Seguindo. Então eu tenho aqui o valor positivo, destacado aqui a área que eu vou retirar, né, que deu aquele lucro
de mais um. Eu não estou estabelecendo aqui o valor monetário mesmo, né? Mas como eu disse, o negativo indica que eu tenho prejuízo e o positivo indica que eu tenho lucro. Isso aqui pode ser de 1 milhão de prejuízo e 4 de 4 milhões de lucro. Então, naquele resultado, daquela composição que a gente fez, aqui no slide anterior, eu gastei 3 milhões para fazer esse decapeamento, mas depois eu ganhei 4 milhões lavrando efetivamente o minério. Tá? Então, fiquei com lucro de 1 milhão. Então, tudo, especialmente em qualquer mercado, mas na mineração, vai girar em torno de maximizar os lucros. Maximizar os lucros, mas sem fazer o que a gente chama de lavra predatória, né? Tentar efetivamente aproveitar ao máximo o recurso geológico que a natureza nos deu. Então, nesse segundo... Pode falar. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, meu jovem. Então, aí, onde entra a essência do cutoff, né? Exato. Vamos supor, nesse primeiro bloco aí, tem menos um, e se aqui embaixo fosse mais um, ou fosse um, ou fosse 3, dependendo do cutoff, não seria viável tirar esse minério aqui. Então, aí eu ia deixar ele de lado e já ia procurar um com mais teor. Então, Marcos, muito bem colocado, exatamente. Eu já usei aqui o meu cutoff para calcular isso que são fatores econômicos, que está aqui pontuado com menos um e mais um. Se na minha composição, é nesse exemplo que está aqui, anteriormente, ó, esse bloco 0, né, para o teor que ele tem, para eu acessar ele vai me dar um lucro 0. Ou seja, ele tem exatamente o teor do cutoff. Eu ainda não estou nem considerando o que eu vou precisar escavar para chegar nele. Para chegar nele eu vou precisar botar esse 1, esse menos 1, esse menos 1. E cheguei aqui no 0. Então, 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1. Para pegar aqui 0, eu tive um prejuízo. Vamos colocar aqui em milhões. Tive um prejuízo de 1 milhão. Entendeu? Essa é a lógica. Mas aí eu quero pegar esses 6 aqui. Aí eu vou fazer uma outra composição em cone aqui. Vou ter que tirar todos esses outros blocos. Vou ter que fazer todo esse somatório para saber se para chegar nesses 6 eu vou ter um resultado positivo. Beleza? Respondi? Positivo. Segue o jogo. Obrigado aí pela colaboração aí, Marco. Bom, beleza. Bom, aqui no segundo cenário eu já tirei esse primeiro cone, né? Tirei aquele bloco de 1, beleza? Estava aqui na superfície, tirei o segundo bloco aqui, que me deu também um lucro de 1. E agora eu recalculo, porque agora eu quero pegar o 7. Preciso pegar esse 7 aqui. Né? E aí? Faça uma conta aí, quanto é que eu vou ter o lucro aqui para fazer essa lavra dessa área que está destacada aqui. Façam aí. É só a conta de mais e menos, tá? Tô fazendo também aqui na cabeça. Professor. Oi. Se é uma sequência de lavra e o senhor já lavrou 3 blocos com menos 1 e lavrou um bloco com mais 4 e teve um lucro de 1 milhão, não seria, a soma não continuaria, por exemplo, ali eu só precisaria agora, ou eu iria pelo 1 mais 1, ou então eu escavaria menos 2 e chegaria no 7, não? Contando que é uma sequência. Então, é uma sequência. Só que nessa técnica, né, a partir dessa primeira análise, onde eu tive um resultado positivo, eu tiro aquilo como escavação. Porque eu quero ter o meu resultado ótimo. Eu não quero, por exemplo, agora eu vou tirar todos esses menos 2 aqui, né, para pegar esse 7, mas considerando que eu tive aquele 1 milhão ou 2 milhões de lucro, eu ainda estou no lucro. Não é o caso. Eu poderia ter um lucro melhor. Então, qual é o lucro melhor? Eu nessa composição aqui. Eu tenho aqui 2 menos 2, menos 1, que vai dar menos 6. Mais 7, eu ainda estou com lucro de mais 1. E ainda conseguiria
tirar esse mais um para ter esse lucro de mais dois sem precisar tirar um outro bloco. Né? Então, a técnica é para maximizar os lucros, não é simplesmente para você saber se você teve lucro ou prejuízo. Né? Você quer otimizar ao máximo. Eu estou entendendo o senhor. O que eu estou querendo dizer, para mim entender melhor essa linha de raciocínio, é porque, assim, ó, se a gente lavrou um bloco, né, e a gente teve lucro de 1 milhão, logo depois de ter lavrado ele, ter todo aquele custo e tido aquele resultado de 1 milhão, a gente está próximo ali do, por exemplo, do menos 2 e do mais 7 mais 1. Não teria essa necessidade, assim, essa necessidade de ter que lavrar aqueles dois blocos com menos 1, não seria assim? Não, então, você tem razão no seguinte, né? Eu tô na sequência, né? Exato, você tem razão no seguinte, é uma sequência. Né? Porque se, assim, do meu ponto de vista, se eu abandonasse o primeira opção lá, do menos 1 mais 4, e fosse para essa segunda opção do menos 1, menos 2, menos 2, aí tudo bem, né? Mas eu já lavrei aqueles negativos lá, que são os 3 primeiros. Uhum. Então, assim, na minha conta de leigo, seria menos 2 mais 7 mais 1, né? Porque esse seria o meu objetivo, né? Então, mas aí você não está pensando numa cava operacional. Né? Porque eu não vou conseguir lavrar uma tripa aqui, onde eu vou pegar só esse menos 1, esse menos 2 e esse menos 7. A minha cava, ela tem o formato de cone, não tem jeito. Eu tenho esse formato cônico, então eu vou ter que tirar esse. E como você falou, eu quero tirar esse mais 7. Para tirar esse mais 7, eu preciso tirar essa linha de blocos e tirar essa linha de cima. Esse menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, mais 4 e o menos 7, entendeu? Eu não consigo fazer um acesso direto a esse mais 7. Então, por isso que eu faço esse sequenciamento. Né? Esse sequenciamento onde eu vou tirar pequenos setores de lucratividade. Aqui eu tive lucro, então esse é o melhor acesso. Então aqui agora eu vou ter lucro crescendo a cava para esse lado, mas essa cava ela tem que ser operacional. Eu preciso conseguir fazer aquela cava na realidade. Né? Não pode ser uma cava simplesmente que eu vou modelar aqui no computador e depois, quando for na prática lá, não vou conseguir fazer. Entendeu? Essa é a ideia. Por isso que a técnica ela já tem um formato cônico. Né? Porque é o formato aproximado do que você vai ter no Open Pit. Tá? Pode falar, amigo. Todas as escavações têm um formato de cônico. As escavações Open Pit, tá, Nissan? Céu aberto, ela tem esse formato cônico. Imagine que depois eu vou fazer esses cones assim alongados, então vai ter aquele formato afunilando sempre, né, para maior profundidade. Beleza? Aí quando chega num certo ponto que fica fino, aí faz o processo de abrigo. Se eu entendi bem, é isso mesmo. Chegar numa determinada profundidade, a cava fica inviável. Então aí eu tenho que migrar para uma mina subterrânea, tá? Se você for ali no Open Pit ali de João Belo, você vê que ele tem aquele formato meio cônico, né? Não necessariamente a gente lavrou até o máximo de lucratividade, né? Mas por outras questões ali foi necessário acessar de forma subterrânea, né? Para fazer lavras mais seletivas. Consequentemente, eu consigo aumentar o meu teor e diminuir a minha quantidade de material movimentado. Né? Essa é a ideia. Apesar de uma mina subterrânea ela ser mais cara, mas você consegue tirar, ou vamos colocar assim, o minério de forma mais seletiva. Eu não preciso movimentar um trilhão de estéreo para tirar uma grama de minério. Entenderam aqui, mais ou menos, esse cálculo aí? Ninguém me respondeu aqui, mas quanto daria essa conta aqui, essa lucratividade dessa extração dessa área destacada aqui? Dá mais 2, né, Bruce? Mais 2, vamos ver? Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 1, menos 5. Menos 1, menos 6.
professor? Daria mais 2 se aproveitasse e esse mais um do lado. Mais um também, né? Pois é. Mas eu tô colocando aqui só essa área que tá destacada. Né? Mais um. Mas vocês já estão evoluídos aí. Beleza. Mais um aqui. E eu posso depois tirar esse mais um aqui do lado. E ter esse lucro de mais 2. Tá? Beleza. Vocês estão avançados mesmo. Então tá aqui o resultado dessa área aqui que está destacada, tá? Tinha na sequência do material também essa evolução aqui de pegar o mais um, mas eu nem coloquei aqui. Pô, beleza. Então a gente tem aqui uma curva chamada de curva teotonelagem, como eu falei no início da aula, né? Que foi aquela que eu coloquei, aquela apresentação. E aqui eu tenho os valores. Eu fiz esse é o nome do corpo Bonanza, né? Um depósito de ouro que tem teores entre 2 e 12 gramas de ouro por tonelada, né? Relativamente alto. E aqui eu tenho o nosso cutoff, que eu posso chamar também de, como é que eu chamo? Teor de corte, é isso? Teor de corte. Como é que eu leio esse gráfico? Teor de corte igual a 0 quer dizer que tudo é minério. Eu não estou cortando nada. Então, se eu não estou cortando nada, tudo que eu tenho de reserva geológica, que é essa tonelagem aqui, né? Ou massa em tom, é minério. Estou considerando isso. 61 milhões de toneladas. A um teor de 2,05. Beleza? E isso me dá uma composição em onças. Né? Você vê o cálculo aqui em cima. Ó. Massa vezes teor. Vezes 31,1035. Que é para eu converter essa quantidade de ouro em gramas para onça. Né? Como o ouro aqui está dado em gramas por tonelada, e eu multiplicar para eu saber a concentração, para qualquer depósito é assim, tá? É multiplicar a massa vezes a concentração. Então, multiplicando 61 milhões de toneladas vezes o teor, eu tenho aqui a quantidade em gramas de ouro, que esse é o tempo desse depósito do Bonanza. Isso aqui está em gramas. Se eu quiser converter isso aqui em quilos de ouro, eu divido por 1000. Então aqui eu tenho 125 quilos de ouro nesse corpo geológico, nesse corpo Bonanza. Tá? No exemplo que eu coloquei lá o exercício no portal lá, que deu o exemplo do Google Sala de Aula, era para calcular basicamente isso, né? Mas ainda coloquei preço do ouro, preço da onça. Se quisesse, já era opcional, né? Transformar isso em dólar, depois em real. Era só fazer aquelas multiplicações. Né? Normalmente o ouro ele é dado em onças. Né? A onça é igual a 31,1035 gramas. Então eu converto isso aqui para onça, e é isso que as mineradoras de ouro publicam lá no seu quadro de recursos e reservas. Então, esse corpo geológico tem 4 milhões de onças. 4 milhões de onças, se eu quiser multiplicar para saber o valor em dólar, hoje está 1.900, quando a gente fez essa semana passada estava 1.800, hoje já está 1.900, dá 7.639.400 dólares. Professor, me tirou a dúvida. Eu não fiz de onça porque eu fiquei na dúvida. Para me transformar tonelada em onça, eu divido como aí? Não é tonelada que você transforma em onça, tá? Quando você multiplica a tonelada pelo teor, você tem a quantidade de ouro em gramas,
que é esses 125 milhões de gramas que eu tenho aqui. Né? Para eu transformar em onça, é só eu pegar e dividir por esse valor, que é o valor da onça. Simplesmente. Então, como é que eu calculo quantidade em onças? Massa vezes teor dividido por 31,1035. Isso aí. Entendeu? Não, eu não peguei nessa parte aí. Você pode falar, não? Vem que fala. Posso sim. Então, para eu transformar minha quantidade de ouro em onças, eu preciso primeiro saber essa quantidade em gramas. Porque uma onça, OZ é o símbolo de onça, tá? Um OZ é igual a 31, como está aqui, né? 31,35 gramas. Então, quando eu multiplicar aqui a tonelagem pelo teor, eu tenho essa quantidade aqui em gramas de ouro. Gramas de ouro. A U é o símbolo químico do ouro. Beleza. Para eu transformar em onças, agora é só pegar e dividir esse valor em gramas por esse valor que eu converto de conversão. Então aqui eu tenho aqui as 4 milhões de onças, tá? E aí eu fiz aqui o valor em dólar. Se eu quiser saber o valor, eu botei 1,9, né? 1.900. 1.900. Por isso que é um valor tão baixo. Ah, tá. É só 7 bilhões, tá? De dólares. Então, beleza. Voltando pro gráfico. Entendeu, Marcos? Desculpa. Entendeu? Positivo. Sai no jogo aí. Beleza. Então, no teor de corte zero, não estou cortando nada, que é essa linha aqui do gráfico, né? Eu tenho o máximo de tonelagem de minério e o mínimo de teor, tá? Todo teor está sendo considerado aí, já que meu cutoff é zero. Ah, não, eu fiz os cálculos econômicos aqui, baseado no meu custo de produção. Eu só consigo lavrar teores maiores do que 1 grama por tonelada. Então, meu cutoff passa a ser 1 grama por tonelada. Por 1 grama por tonelada, né? Minha reserva já caiu aqui de 61 milhões de toneladas para essa aqui é a linha de 1 grama. Essa linha aqui, a linha de um cutoff de 1 grama, tá? Deixa eu até colocar aqui mais grossa. Beleza. Então, nessa linha eu vou ter agora uma tonelagem que antes era 60 mil, caiu para 46 milhões de toneladas. Eu perdi, teoricamente, 300... Opa, aqui em onças. Mas eu perdi 364 mil onças, tá? Se eu quiser saber quanto eu perdi em tonelada, isso menos isso, eu perdi 14 milhões e 500 toneladas, porque tudo que está abaixo de 1 grama, tudo que está aqui para cima, não é econômico para mim. Mas o que é curioso? O teor aumentou. Né? Por que o teor aumentou? Porque eu tirei uma quantidade de teor mais baixo. Então a média do que sobrou fica mais alta. Né? Qual a vantagem de lavrar um teor mais alto? Um teor mais alto, eu acabo diminuindo o meu custo, né? Porque ele me dá uma lucratividade maior. No entanto, esse cálculo ele tem que ser muito bem feito. Porque, por exemplo, vou exagerar agora. O cutoff não é mais 1 grama. O cutoff agora é 9. Quem me ajuda aí? Quanto é que eu tenho agora? Lendo no gráfico aí, quanto é que eu tenho de tonelagem aproximada aí de minério? Quem consegue ler isso no gráfico, extrair essa informação desse gráfico? Eu coloquei aqui a linha azul, ó. Quando vocês pensam... Aí tá em torno de 58 toneladas, não? Vamos ver. Lendo no gráfico aqui, ó. Tá até
menos. Mas vamos ver aqui agora no... Pronto. Aqui tem o número exato, tá? Eu tinha 60 milhões de toneladas. Sabe como é que eu tenho aqui na linha 9? Eu posso ler direto aqui, ó, Marcos. Com cutoff de 9, eu tenho agora só 363 mil toneladas de minério, de 60 milhões que eu tinha, né? Eu perdi aqui, eu disse que 97% da minha reserva geológica não era viável por causa do teor, né? O teor da reserva que me sobrou é bastante alto. O teor da reserva que me sobrou é 10,99, né? No entanto, uma reserva que tinha uma vida útil que poderia ser de 10 anos, né, agora vai ser lavrada em 2 meses, né? Então, entendeu a questão? Né? Então, esse cálculo do cutoff, ele é muito relevante para o planejamento de mina, porque ele vai definir toda a estratégia de produção na sequência, tá? Vou puxar mais uma linha aqui para vocês me ajudarem aí, além do Marcos. Então vamos supor que agora eu defini, vou até colocar um valor que vocês podem ler na tabela aqui do lado. Defini um cutoff de 6 gramas por tonelada. Quem consegue me dizer aí aproximadamente não, me dizer exatamente quantidade de massa em toneladas e o teor da minha reserva lavrável agora com esse cutoff? Vamos pensando aí que eu vou enfeitando aqui. Alguém consegue me dizer? Vermelho não ficou bom, não. Essa linha verde que tá aí. É só ou ler no gráfico ou ler na tabela que tá aqui do lado, tá? Cutoff é 6 gramas agora. A massa 2 milhões, 0,5. Isso. Teor. E 7,82. Muito bom. É isso mesmo. A outra ficou 4,300. Beleza, senhores. É isso mesmo, né? Com esse cutoff de 6 gramas. Deixa eu só desligar aqui alguns microfones aqui que já tá fazendo ruído aqui, tá? Pronto. Eu teria, como o Nizam falou aí, acho que o Nizam, esse valor que tá aqui, ó. Um cutoff de 6 gramas. Minha reserva, que era de 60 milhões, 61 milhões, agora é de 2 milhões de toneladas a um teor de 7,82. Eu tinha 4 milhões de onças, agora eu tenho 500 mil onças. Então, vou fazer um cálculo no ritmo de produção aproximado que a Jacobina tem, né? Aqui, a Jacobina, no seu ritmo atual, lavraria em 4 milhões de onças em 20 anos, né? Porque a média de produção vamos colocar aí em 200 mil onças por ano. No caso desse cutoff definido, se fosse um cenário aqui da Jacobina, seria lavrado aí em 2 anos e meio, né? Então você diminui a vida útil da mina se esse cutoff não for bem definido, ok? E aí, é fácil ler esse gráfico? É tranquilo? Ficou alguma dúvida? Dá para colocar uma questão igual a essa na prova, como a gente está discutindo aqui? Aproveitando hoje que está todo mundo aqui, eu estou querendo já explorar um pouquinho as questões que a gente vai discutir na prova, tá? Se tiver o gráfico de lá, tá. Dá? Não, desse jeito que tá aí. Dá? Vai dar. E se eu pedir para calcular, transformar aí em dólar, por exemplo, ou valor em quilos de ouro, tá tranquilo também? Como eu fiz no início. Pronto. Então, beleza.
Já tá combinado então, essa é a questão que vale 10 pontos na prova aí. Beleza? A prova valendo o quê? 50. Qual é? Qual é, professor aí? Converteu o quê? Ah, tá certo. Transformar esse valor, com esses valores que você tem aqui, eu te pedi, por exemplo, a quantidade de ouro em quilos. Tá? Eu calculei aqui em gramas, e para eu calcular em quilos é só pegar esse valor aqui e dividir por 1000, tá? Então esse aqui seria o valor em quilos de ouro. Pega a grama, transforma em grama e divide por 1000. Divide por 1000. Aqui eu tenho 125 mil quilos de ouro. Nesse exemplo aqui. Eu tinha 125 milhões de gramas, dividido por 1000. Vou até escrever aqui, ó. Quilos de ouro. Beleza? Não é fácil? Com o tempo, então, eu vou pesquisar. Hã? Com o tempo, então, para pesquisar, fica fácil, né? Aí conhece. Só o segundo agora. Bom, fechei aqui para ver a cara de vocês aqui, para a gente já poder encerrar essa aula de hoje. Quero saber se tem alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa sobre a curiosidade que vocês tenham mesmo sobre produção, sobre mina, planejamento, operação. Alguns, como a gente fez ontem, né? Vocês que trabalham na mina normalmente trazem umas questões de curiosidade que às vezes eu posso ajudar a responder. Alguma dúvida ou a gente pode encerrar? Por mim, encerra o jogo. Mas aí fica a critério aí dos meninos. Beleza.